Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Hoje, nós estamos concluindo a tarefa do Gotas do Evangelho. Assim como concluímos a tarefa do programa Boa Noite. Está na playlist do nosso canal, que nos ajuda a dormir, que nos traz trechos do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e que concluímos com a prece de Cáritas, fazemos uma visualização para nos ajudar a adormecer bem. Está na playlist. Aquele levou o quê? Levou uns 6 meses. Mas este não. Este programa, Gotas do Evangelho, está no ar desde 2019. E começamos lá no canal do Lar Espírita Servos de Maria, mas temos aqui os programas na nossa playlist. Desde 2019, quando começamos com o livro Caminho, Verdade e Vida. E fomos a 2020 com ele. Em 2020 estudamos ou aprendemos com o livro Pão Nosso. Em 2020 para 2021, Palavras de Vida Eterna. E aí paramos por 2 anos, por compromissos acadêmicos, e retornamos em 2023 com Fonte Viva, que fomos até o início de 2024. Em 2024, vimos Vinha de Luz. E no final de 2024, começamos com Ceifa de Luz, que hoje concluímos. Ceifa de Luz, que tem apenas 65 mensagens, enquanto os outros 5 tinham 180 cada uma. Então, cada um desses livros levou 6 meses, e este aqui apenas 2 meses, não é? Hoje, então, com alegria, com gratidão no coração, pelo nosso mestre amado, muita gratidão a Emmanuel, que nos traz as mensagens de uma forma extremamente própria, de didática e de objetividade, e quando ele precisa consolar, consola como ninguém, quando ele precisa esclarecer, esclarece com brilhantismo, e isto fazem, não é, os espíritos superiores, no sentido de saber traduzir tão bem os pensamentos e ter pensamentos tão enobrecidos. Então, a nossa gratidão também a Emmanuel e a Chico, que foi a pena através da qual Emmanuel escreveu para nós. Agradecendo também a esta família da Videira Espírita, que também nos fortalece para prosseguirmos nas tarefas, e também temos uma enorme gratidão a todos os companheiros que aqui estão conosco também diariamente, não é? Então, nossa mensagem 65 tem o título de Evolução e Felicidade. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, diz-nos Paulo: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, não temos poder na mentira. Apenas a verdade nos traz poder de crescimento moral e espiritual. Ninguém cresce na mentira, na falsidade. Então, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Apenas podemos pela verdade. Esse é o nosso verdadeiro poder de realização, de transformação, de crescimento moral e espiritual.
Emmanuel vai nos comentar as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na Terra os processos de vivência humana. E aí temos muitas expressões espetaculares, não é? Temos toda essa tecnologia que nos impacta, nossa ciência, não é? Quantas coisas incríveis. E também quantas vivências incríveis nos impactam. Essa maravilha intraduzível, por exemplo, de intensidade que as palavras não conseguem traduzir, que é o sentimento de maternidade, o amor de mãe. Não dá para dizer. Isso é realmente uma expressão espetacular do sentimento. Estarmos diante da partida de um grande amor, e um pai, uma mãe, um grande amor de nossa vida. Vermos este afeto querido partir antes de nós para o mundo espiritual. E ele diz, e muitas vezes nós mesmos destacamos a grande diferença que existe entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expedidos, ou seja, Emmanuel já falou, já vimos, não é? Pontos de vista deles já são muito conhecidos nossos. Somos forçados a considerar que os domínios da ciência e do amor são realmente muito diferentes. Onde estão os eletrocardiógrafos, ou seja, que faz o exame de eletrocardiograma, capazes de medir o grau de dedicação dos pais pelos filhos? Então, temos as máquinas que medem fenômenos físicos, mas esses fenômenos do sentimento, como registrar? Não tem máquina? Onde os computadores que nos traduzam o número e a especificação as doenças trazidas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frear entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões? Ou seja, nós, as pessoas que estão sufocadas de paixões até aqui, se tivessem exaustores, as paixões seriam drenadas, e ela voltaria ao equilíbrio. Mas não vende isso, mercado nenhum. Exaustores das paixões, paixões que na Terra, enquanto encarnados, tantas vezes nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura e ao suicídio. E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham, quando encarnados, com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas, ou seja, segurando as nossas lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas mãos as mãos desfalecentes dos nossos entes amados que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não temos uma máquina que nos mantenha o equilíbrio e a serenidade nesse horário. A emoção sempre é muito, muito grande, não é? E ele diz, não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses num deserto formado de pepitas de ouro, sem a fonte de uma bênção, sem a bênção de uma fonte de água? Ou ainda residir num palácio que não tivesse luz. Então não adianta nós termos grandes conquistas da ciência, termos uma casa toda eletrônica, computadorizada, se não tivermos vida dentro de nós. Muitas pessoas, como ele disse aqui antes, não é?
têm a alma devastada, inclinados à loucura e suicídio. Por quê? Porque podem ter muito fora, mas não cultivam a alma, o sentimento, o coração. E ele conclui, dizendo-nos assim: atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. As leis de Deus, expressão inequívoca da verdade, não é? E como estamos encerrando todo este trabalho, vamos repetir este último parágrafo, marcando esta ideia para os nossos corações. Atendamos à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultivemos a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que nos balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. É isso, amigos queridos. Vamos fazer aqui a nossa prece de final do dia e de programa. Deixando a todos a nossa paz aqui. E vamos conversar um pouco com Jesus, não é? Jesus, irmão querido, farol de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por termos chegado até este momento, tendo a Ti, Senhor, como esta luz que ilumina os nossos passos sempre, em todas as situações de nossa vida, exclusão feita quando estamos invigilantes e nos afastamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos mantermos atentos às Tuas lições, a Te buscarmos, a lermos, a refletirmos e continuarmos a aprender sempre, 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 sempre contigo, Senhor. Porque assim teremos mais e melhores condições, maiores e melhores condições de avançar nos nossos desafios desta vida. Abençoa, Jesus, o nosso Emmanuel, que receba em seu coração a nossa mais profunda gratidão, Senhor. Abençoa também o nosso Chico Xavier, que nos trouxe, através da sua mediunidade, que permitiu que tantos espíritos, como o nosso querido Emmanuel, trouxessem até nós esse e outros tantos tesouros. Que ele receba também nossa mais profunda gratidão. A Ti, Senhor Jesus, Senhor, a Ti. Agradecemos a vida no sentido de oportunidade reencarnatória, agradecemos os recursos que recebemos todos os dias, agradecemos a assistência, a presença do nosso anjo guardião. Abençoa-os, querido companheiro de todos nós. Abençoa nossos lares. Abençoa todos os lares do mundo, Jesus, e todos os nossos irmãos de humanidade, tendo cada qual a sua luta determinada, bendita,
abençoada. E que estas bênçãos, Senhor Jesus, sigam conosco, sempre, Senhor, nos encorajando, nos iluminando, nos protegendo. Obrigado, Mestre. Hoje e sempre, Senhor, obrigada. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Ficamos por aqui e recebam do nosso coração também a nossa mais profunda gratidão. Muita paz a todos.